Vamos lá, agora eu vou pra cima. Medo ou respeito? O que os seus filhos sentem por você? É isso mesmo, que eu quero falar sobre o assunto medo e respeito. Recentemente, eu estava assistindo um vídeo na internet e eu vi duas crianças. Uma menina de aproximadamente 10 anos de idade e a outra devia ter uns 6 anos de idade. E as duas estavam abraçadas e chorando. E filmando essa cena estava a mamãe. A mãe estava filmando e ela estava dizendo assim: irmãs precisam se amar. Irmãs precisam brincar. Irmãs não podem brigar. E ali aquelas duas irmãs estavam abraçadas e a mãe falando isso, e a mãe dizia assim ainda: olha para sua irmã e diga que você a ama. Olha para sua irmã e diga que você a ama, mas diga em voz alta. E as duas crianças abraçadas, olhando uma para outra, diziam o nome da irmã, né? Falavam o nome e falavam eu te amo. Falavam o nome e eu te amo. E a mãe dizendo, diz mais alto, fale, vocês são irmãs, vocês não podem brigar. Se você é mãe e pai e você tem mais de um filho, você sabe e você passa por essa situação, onde os filhos, né, os seus filhos, esses irmãos, eles brigam. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que há essa situação entre irmãos, que irmão briga porque um quer a bolacha, porque o outro quer o bombom X da caixa de bombom, não é verdade? Ah, porque aquele que escolheu aquele brinquedo, ele vai querer o mesmo brinquedo. Irmãos são irmãos. E essa situação são situações corriqueiras no relacionamento entre irmãos e a gente sabe que isso acontece dentro de muitos lares. Isso acontece dentro da sua casa? Se isso acontece dentro da sua casa, como você age? Você age igual essa mãe? Porque o mais interessante de tudo que eu vi é os comentários desse vídeo. As pessoas aplaudindo, as pessoas dizendo, é assim mesmo que se faz, é assim mesmo, parabéns para essa mãe. Mas eu comecei a pensar, olhando para aquele vídeo e fazendo uma leitura do olhar aquelas crianças estavam abraçadas, aquelas crianças estavam olhando uma para outra e alguns momentos elas olhavam para a mãe. E a mãe dizia, não olha para mim, olha para sua irmã. Eu penso que aquela mãe, ela devia estar ou com uma cinta na mão, um chinelo na mão, ela devia estar com alguma situação, porque a gente olhava o medo no olhar daquelas crianças. Aquelas crianças estavam fazendo o que a mãe estava mandando fazer, mas aquelas crianças estavam com medo da consequência se elas não fizessem aquilo. E aí a minha pergunta, o que você pretende, o que você deseja que os seus filhos tenham ao seu respeito? Medo ou respeito? Porque veja bem, o medo, nós conseguimos coisas em cima do medo. No medo nós conseguimos a obediência rápida dos nossos filhos. Com o medo a gente faz com que eles parem de fazer alguma coisa, mas eles param porque eles têm medo de você, porque você é mais forte. Eles têm medo de você porque você vai bater ou porque você vai castigar. Então veja, todo relacionamento entre pais e filhos, aonde a conquista de alguma coisa no relacionamento com seus filhos está baseada no medo, no grito, na chantagem e na ameaça, prepare-se. Você vai ter surpresas desagradáveis quando seu filho crescer. Sabe por quê? Porque nenhum relacionamento saudável entre pais e filhos pode prosperar em cima dessas condições. Medo, ameaça, grito e chantagens. Veja, o medo, conseguir que o seu filho faça alguma coisa em cima do medo é algo muito rápido, é momentâneo. Quando você diz assim, ei, pega o prato que está na mesa e coloca lá na pia. Aí ele vai fazer. Por quê? Porque se ele não fizer, ele sabe que você perde a paciência, perde ali as estribeiras, como se diz, e você vai corrigir o seu filho. Então o seu filho sabe que a estratégia de ação que você usa é a força física. E sabendo que você é mais forte do que ele vai ter medo. E ele faz, mas ele faz por medo. E a hora que o seu filho estiver numa faixa etária, no momento onde ele já pode se defender,
ou ele já tem uma estrutura, ou ele já é mais forte numa adolescência, por exemplo, ele vai perder esse medo. E aí vai chegar um momento onde o seu filho vai enfrentar você. E ele vai falar assim: para, pai, para, mãe, não vou apanhar mais, você não pode mais me bater. Ou, de vias de fato, pode entrar em situações desesperadoras, situações desagradáveis, aonde filho xinga mãe e mãe xinga filho, e aquele clima pesado, aquele clima horrível. Você não quer isso na sua vida? Você não quer ter essa forma de relacionamento com seus filhos? Então, ao invés de você trabalhar com medo, que tal trabalhar com respeito? Nós sempre dizemos assim: você quer respeito? Então você precisa respeitar. Se você quer o respeito dos seus filhos, é importante que você saiba respeitá-los. É importante que você saiba fazer uma leitura da situação. Você é adulto, você é o pai, você é a mãe, você tem condições de fazer uma leitura do momento, você tem condições de fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. E assim tomar uma decisão. E assim agir da maneira certa. Se o seu filho, sua filha está fazendo alguma coisa que é errado, e você vai logo para a agressão física, ou para o grito, ou para a ameaça, você não vai ter o respeito do seu filho. Porque não se consegue respeito quando você grita, quando você ameaça, quando você chantageia, ou quando você bate. Você não tem o respeito do seu filho quando você agride ele, quando você bate no seu filho. O respeito, ele é conquistado através do exemplo. O respeito, ele é conquistado através da maneira que você fala. Veja bem, como isso é interessante. Nós respeitamos pessoas baseado naquilo que elas fazem. Então, eu digo assim, você tem o meu respeito. Por quê? Em cima daquilo que eu vi você fazer, em cima daquilo que eu ouvi você falar, em cima da sua atitude, baseado no momento da sua vida, em alguma situação. Então veja, o seu filho está te olhando o tempo todo. A sua filha está olhando para você o tempo todo. Se você quer o respeito do seu filho e da sua filha, você precisa tomar muito cuidado com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes. Por quê? A sua filha, ela vai admirar, o seu filho vai admirar você na observação. E aí nasce o respeito. Eu tenho certeza que você não quer que o seu filho tenha medo de você. Eu tenho certeza que você quer que o seu filho respeite você. E eu digo, se você conquistar o respeito do seu filho, quando ele crescer, ele vai continuar respeitando. Quando chegar na fase da adolescência, ela vai continuar te respeitando. Sabe por quê? Porque foi um trabalho árduo, foi um processo, foi algo que não foi do dia para a noite, porque não se conquista o respeito do dia para a noite. Você conquista através do medo rapidamente, mas o respeito é um trabalho progressivo, é um trabalho constante, e é um trabalho que leva tempo. E eu tenho certeza que nos momentos mais decisivos da vida do seu filho, nos momentos mais decisivos na vida da sua filha, sabe o que vai acontecer? Eles vão lembrar de você, do seu exemplo, da maneira que você se portou, da maneira que você agiu. Eles vão lembrar de você, de tudo que você viveu com eles. E eles têm respeito por você. Você não era aquela pessoa que agredia, que batia, que xingava, que... Não. Você sentava, você conversava, você orientava, você ensinava, você chorava, você sentia a vitória e também você sentia quando havia alguma frustração em relação às atitudes dos seus filhos. O respeito é algo que se conquista todos os dias. Trabalhe com o seu filho, trabalhe com a sua filha, não com base no medo, na chantagem, no grito ou na ameaça, mas na conversa, no amor, no carinho, na palavra liberada de maneira sábia, inteligente. Não diga que ele é aquilo que ele está fazendo. Preste atenção nisso. Isso é muito forte. Muitos pais erram quando nomeiam os seus filhos em cima daquilo que eles fazem. Por exemplo, seu filho cometeu alguma situação. Você falou para ele assim, não sobe nesta parede. Aí o seu filho subiu na parede e caiu. Aí você diz assim, você é teimoso. Não nomeie o seu filho por aquilo que ele cometeu num determinado momento.
você é teimoso, você é briguento, você é desobediente. Não. Não faça com que a identidade do seu filho venha a ser distorcida por uma ação. Ninguém pode ser nomeado pelo erro. O erro não te define. O erro não pode definir o seu filho. O erro faz parte do processo de aprendizado. Tanto que nós costumamos dizer nos nossos treinamentos, costumamos ensinar aos pais que o filho não erra, o filho aprende. Assim como eu, como você, nós não erramos, nós aprendemos. O erro faz parte do processo de aprendizado. Então, quando você vai nomear o seu filho com base no erro que ele cometeu, você é bagunceiro. Você pode perguntar assim para mim, então como que eu devo tratar o meu filho? O que eu devo falar para o meu filho? Você está sendo, você está fazendo. É o momento, não é a definição de quem ele é. O seu filho, o que é o seu filho? O seu filho é o quê? O seu filho é inteligente, o seu filho é sábio, o seu filho é bonito, o seu filho é amoroso, o seu filho... Aí sim é o que ele é. O seu filho é alguém criado para vencer, para ser feliz, você é inteligente. Você está entendendo a diferença da identidade? Aquilo que o seu filho fez de certo, por exemplo, minha filha começou a tocar um instrumento musical. Ela começou a tocar ukulele. Acho que é ukulele que chama. Ela começou a tocar um instrumento musical. Aí ela tocou a primeira música dela. Quando ela tocou a primeira música, eu falei assim: uau, filha, é fantástico. Você é muito inteligente. Você tem uma habilidade muito grande de aprender um instrumento. Parabéns pelo dom que você tem. Parabéns pela habilidade que você tem. Você é maravilhosa, minha filha. Você está entendendo a diferença daquilo que você fala a respeito das ações, das atitudes do seu filho? Assim se constrói respeito. Assim se constrói respeito. Quando você fala para o seu filho, o seu irmão me respeita, o seu irmão é mais obediente do que você. Você ajudar um, vangloriar um, em demérito do outro, você está perdendo o respeito, você está perdendo a confiança, você está perdendo, como se diz, a moral diante do seu filho. Então, quando você vai corrigir, não leve comparações. Deixa eu falar uma coisa para você, filha. Você não está entendendo aquilo que o papai está trazendo para você. Você não é teimosa. Você está sendo teimosa. Porque você não é teimosa. Você é uma pessoa persistente. Você é uma pessoa que conquista em cima daquilo que você tem de desejo, porque você é uma pessoa perseverante. Aí sim. Mas você falar você é teimosa é uma construção de uma identidade que vai trazer prejuízos no futuro para sua filha, para o seu filho. Então você não é teimosa. Você está sendo teimosa. Você não é desobediente. Você está desobedecendo. Você vê a diferença? Então são pequenos detalhes que eu quero deixar nesse vídeo, essa dica para você, da importância de você construir o respeito, a importância de você não trabalhar em cima do medo, não trabalhar em cima de gritos, de ameaças. E trazer na memória esse vídeo que mexeu muito com a minha cabeça. Pais aplaudindo. Peraí, se você aplaude, se você concorda, então como que você também está tratando os seus filhos? Vivendo nesse tempo de pandemia, esse tempo de confinamento, muitos pais estão assim com nervos à flor da pele. A gente entende, eu sei que as coisas estão desafiadoras para muitas famílias, mas não justifica você descontar tudo aquilo que você está passando em cima dos seus filhos. Os seus filhos não têm culpa. A responsabilidade, melhor dizendo, a responsabilidade é sua, não dos seus filhos. Mas eles desobedecem. Criança é criança. E se você quer que essa criança tenha um comportamento diferente, tenha você um comportamento diferente com ela. Faça a leitura da situação. Um lar desestabilizado, um lar onde existe desavenças entre pais, mãe e esposo e esposa brigando, se desentendendo, tendo momentos de conflito e crianças participando desse ambiente.
Um outro ponto importante que eu quero deixar para você a respeito da construção do respeito entre pais e filhos é sobre o ambiente familiar, sobre o ambiente no lar. Como que é o ambiente na sua casa? Como que é o relacionamento entre marido e mulher? Isso vai falar muito também dessa questão do respeito dos filhos aos pais. Por exemplo, se o pai não trata a mãe de maneira gentil, automaticamente os filhos vão replicar esse tratamento. Se o pai, ao tratar a mãe, ele trata de maneira grosseira, se o pai, ao tratar a mãe, ele trata a esposa na frente dos filhos de maneira rude, com certeza esses filhos vão replicar essa situação e eles não terão o respeito. E aí, em cima da atitude dessa criança, porque essa criança vai replicar a ação do pai para com a mãe, aí a mãe fica nervosa e a mãe vai fazer o quê? Vai bater na criança. Logo, essa criança interpreta da seguinte maneira: ela não bate no meu pai porque o meu pai é mais forte. Então, eu vou respeitar minha mãe, né? Porque eu tenho medo dela porque ela me bate. Mas a hora que eu crescer, eu vou fazer igual meu pai faz. Você já viu aquela história das pessoas disserem assim: ó, veja a maneira que a pessoa trata a mãe, porque a maneira que a pessoa trata a mãe é a maneira que a pessoa vai tratar a esposa. É mais ou menos isso que você precisa entender no relacionamento. Vamos pegar o exemplo ao contrário. Uma mulher também que trata o marido de maneira rude, de maneira grosseira, responde, fala, aquele ambiente muito ruim de relacionamento entre marido e mulher. A criança próxima, a criança que está ali vivenciando esse ambiente, vendo, ela está absorvendo. E essa absorção, ela vai replicar em algum momento. Então veja bem, tudo que eu estou querendo dizer para você é que o fator respeito se constrói dentro de casa. O relacionamento entre marido e mulher constrói o respeito entre pais e filhos. O relacionamento entre pais e filhos se constrói o respeito. Eu lembrei aqui de uma história que eu quero contar para você. Certa ocasião, uma criança estava em casa junto de sua mãe, de repente toca a campainha e a criança vai atender. E quem estava tocando a campainha era uma amiga da mãe. E aí essa amiga chegou e falou: sua mãe tá aí, tá? Aí a criança falou assim: tá sim, pode entrar, minha mãe tá lá em casa. Aí a criança deixou a pessoa entrar, ela sentou no sofá ali na sala e a criança falou: mãe, a sua amiga chegou aqui e tal. Aí a mãe gritou lá da cozinha, falou assim: ah, já tô indo, espera só um pouquinho. Legal, nesse momento, a criança, muito esperta, ela entra na sala e ela olha a amiga da mãe sentada. E essa criança começa a rodear a amiga. Começa a rodear a amiga, e aquela mulher olhando aquela situação, aquela criança rodeando ela começou a ficar um pouco incomodada, e ela olha para aquela criança e fala assim: para, menina, para, falando para a criança parar de fazer aquilo, de ficar rodeando ela. Até que a mulher não aguentou e falou assim: fala uma coisa para mim, por que você fica me rodeando? Por que você fica andando em volta de mim, olhando atrás de mim? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Aquela criança, muitas espertas, né? Como se diz, olhou para aquela amiga da mãe e disse assim: não, sabe o que é? É porque minha mãe fala sempre pro meu pai que você tem duas caras. E eu tô procurando a segunda, então por isso que eu tô andando ao redor de você. Eu tô procurando a sua segunda cara. Olha só, essa criança muito inocente procurando a segunda cara da amiga da mãe. Mas com certeza o que aconteceu aqui? Essa mãe, não tendo o entendimento de que toda a influência dela, tudo aquilo que ela faz dentro da casa, afeta a criança. Então aquela criança, na sua ingenuidade, foi procurar a segunda casa. Mas a mãe, no seu comportamento de não saber lidar com as situações corriqueiras e querer até mesmo falar mal, porque você já viu que uma pessoa que fala mal de alguém, ela fala mal de todo mundo, ela fala mal de toda a situação, de toda a circunstância, e aquela criança olhando aquilo foi e falou: é porque minha mãe fala que você tem duas caras. Então essa criança ouviu dentro de casa isso da mãe, esse mau comportamento da mãe, e essa criança agora entrega essa situação.
Então veja bem que coisa mais desconfortável. Onde essa criança aprendeu? Onde essa criança ouviu? Dentro de casa. Então, pai, mãe, preste muita atenção. Tudo o que o seu filho vai fazer, está ligado com o respeito que ele tem por você. Com o respeito que ele tem através das suas ações, através de suas palavras. A identidade do seu filho, a identidade da sua filha está sendo formada. E essa formação de identidade vem através da sua vida. Então preste muito atenção. O seu filho está olhando para você. A sua filha está olhando para você. E o que você tem dado para o seu filho? Como você tem se comportado diante das crises? Como você tem se comportado diante das situações? Você tem descontado o seu desconforto ou a sua impaciência ou os seus problemas nos seus filhos? Você não vai ter o respeito deles. Tudo que eu estou falando aqui é sobre respeito. Conquistar o respeito dos seus filhos. Respeito é algo que se conquista. O medo é algo que se impõe. Você impõe o medo da sua casa ou você trabalha para conquistar o respeito? Respeito do marido, respeito da esposa, respeito dos filhos. O respeito é algo que se constrói e dá trabalho. O respeito é algo que dá trabalho. Então veja bem, a cada dia é um tijolinho que você coloca na construção dessa casa. A cada dia é um tijolinho que você vai colocar para construir o respeito entre você e o seu filho. Não permita que o seu filho tenha medo. Você já percebeu? Quero colocar outra questão aqui. Crianças que têm muito medo. É medo de bicho, é medo de escuro, é medo de barata, é medo de ficar sozinho. Medo é um desconforto e esse desconforto tem uma origem. Qual foi a origem para que essa criança viesse agora externar o medo? Não estou falando que o medo é ruim, o medo é uma emoção, o medo é algo que faz parte do ser humano, mas o excesso do medo, ele prejudica. O excesso do medo, ele gera coisas ruins. Tudo que é excessivo, ele vai trazer prejuízo. Então veja, o excesso do medo, ele vai gerar prejuízos emocionais. Ele vai trazer estresse, ele vai trazer ansiedade, ele vai gerar depressão. Então veja como isso é importante. Você trabalhar a questão respeito e não medo. As pessoas conquistam coisas em cima de alguns pontos que são pontos comuns na vida de todo ser humano. Você já percebeu que todo ser humano ele pode ceder ao medo, à ganância? Esses são os dois maiores fatores, medo e a ganância. Ou eu trabalho em cima do seu medo, ou eu trabalho em cima da sua ganância. Não permita que isso aconteça com você. E ensine o seu filho, para que o seu filho nunca venha a ser enganado por causa do medo que as pessoas impõem ou por causa da ganância que a vida venha pôr para ela. Então trabalhe essa questão, porque o medo ele não pode conduzir as ações dos seus filhos. O medo não pode determinar o respeito que o seu filho vai sentir por alguém. Eu respeito não, eu tenho medo de você. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu sempre tive medo do meu pai, eu sempre tive medo da minha mãe, porque meu pai me batia, porque minha mãe me batia, porque meu pai me colocava de castigo, porque minha mãe tirava coisas de mim, então eu tinha medo. É triste isso, porque essa criança vai crescer com muitos temores, com muitos medos, e o relacionamento dela com outras pessoas também vai ser baseado no medo, e as escolhas dela também vai ser muito voltado em cima do medo. Então não permita que o medo distorcido venha fazer parte da vida do seu filho. Que ele não tome decisões por causa do medo, mas que você ensine o seu filho a importância do respeito, a importância de confiar, a importância de ver os gestos, fazer a leitura de todas as coisas. Então, ao sentar com seu filho, numa atitude errada que ele venha ter, num momento de desconforto, como o exemplo que eu dei aqui no começo desse vídeo, falando de duas irmãs que estavam brigando, nós sabemos que isso acontece. Eu tenho uma filha de 10 anos e um filho de 6 anos. Eles discutem, eles brigam porque eles querem coisas? Sim,
Mas quando isso acontece, o que eu faço? Sento com eles, converso com eles, falo com eles. Ei, daqui 10 minutos pode acontecer de novo? Pode. E o que nós vamos fazer? Novamente, vamos conversar, vamos sentar e vamos falar. Porque eu sempre vou dizer, é muito mais fácil bater do que ensinar. Mas quem bate não gera resultados, mas quem ensina sempre vai gerar filhos saudáveis, filhos promissores, filhos que vão influenciar as nações e não vão ser subjugados por elas. Você está entendendo? Nós não teremos filhos que serão aprisionados por causa do medo que nós trabalhamos na vida deles. Mas nós vamos ter filhos que vão saber identificar o cenário, vão ser filhos inteligentes e sábios. Por quê? Porque nós ensinamos o caminho que eles deviam andar. E o caminho é o caminho de respeito e não de medo. Ok? Então fica essa dica para você. Trabalhe o respeito e não o medo. E que fique essa escolha para você. O que você quer que seus filhos tenham por você? Medo ou respeito? Um grande abraço e até a próxima.